Isso. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tem a opção de tu tirar essa questão do ter que aprovar a entrada de todo mundo. Se tu, não sei se é isso que tá acontecendo pra ti aí. É, Se tu for ali no três pontinhos, nas configurações, tu consegue atribuir pra todo mundo que quiser entrar na reunião, não precisa ficar nessa sala de espera. maravilha. Obrigado, Zamba. Me avisa aí se conseguir aí, meu. Acho que deu. Obrigado. Configurações, acessibilidade. É isso. Beleza. Maravilha. Então a gravação já está rodando aqui. Esse é o GT de premissa das UNC na formação do PLD. Essa é a primeira reunião com os agentes. E a ideia aqui, né, é a representação da geração das não simuladas individualmente no DCEM. Proposta eu estudo, a proposta habilitação dos cortes na geração do cálculo do PLD. Tá? Solicitar a todos para deixarem os microfones desabilitados. Perguntas e contribuições podem ser enviadas no chat aqui ao longo da reunião ou no final da apresentação aí, quem quiser abrir o microfone e contribuir. Ao final da apresentação, o material estará disponível no site do CTPMO-PLD e também no canal do YouTube. Tá? E vou dar início aqui, a coordenação desse GT é comigo pela CCE e com o Tiago Oliveira pela ONS, eu que vou conduzir essa apresentação de hoje. Então aqui a gente tem o cronograma desse CT. O primeiro passo, né, foi um levantamento de temas e relatórios da avaliação regulatória desse tópico, que a gente vai trazer aqui hoje. O levantamento desse histórico das habilitações de cortes e da convergência para a CCE. A simulação dos casos, compilação desses resultados. E aqui a gente já entra na primeira reunião, que é a etapa que a gente está hoje para a apresentação do problema e apresentação desses resultados que temos em mãos até agora. Posteriormente, né, a gente vai então coletar a partir de então a contribuição de vocês. Em setembro a gente deve fazer uma segunda reunião com a apresentação dos resultados finais, entrando em mais detalhes. Hoje a ideia é apresentar os resultados macros do D100. Depois a gente aqui nessa segunda reunião a gente deve analisar alguns casos específicos com mais profundidade. A gente já está em elaboração do relatório final, né, com a consolidação desses resultados todos. E aí, a ideia é levar para aprovação da comissão gestora até o final de setembro. E se for aprovado, a previsão de entrada oficial é para o PMO de novembro deste ano. Então, o tópico aqui, né, o estudo e a proposta é mexer no renováveis.dat para os casos CCE. A última coluna dos renováveis.dat tem essa flag C aqui, que é justamente para habilitar, para permitir que o modelo na otimização reduza a geração das renováveis, para a qual tiver com a flag 1 aqui. Então, se vocês verem que os decks do NS tem várias das usinas aqui sobre as quais eles têm controle com esse flag 1 habilitado, e os casos CCE não tem, é tudo zerado nos casos CCE. Então, a ideia é que a gente replique e use exatamente igual o NS usa no DCEM deles, a gente aplicar isso também nos decks da CCE para cálculo do PLD. A gente levantou o histórico, né, de quando começou essa questão dos cortes de renováveis no DCEM. Isso surgiu aqui, né, em 23 de janeiro de 2019, na 14ª reunião da FTD 100, a apresentação pelo CEPEL da versão 15.5 do modelo com a inclusão dessa funcionalidade. Na 19ª reunião, em 25 de setembro do mesmo ano, houve o relato de casos com rede ali do NS com CMO negativo em algumas barras. E aí, a partir de então, se abriu o estudo e já se propôs ali, né, a hipótese de habilitar o constraint off para endereçar esse problema. Na 20ª reunião, então, são apresentados os resultados dos testes de habilitação de cortes e de algumas outras alternativas. Porém, essa habilitação de cortes teve uma boa resposta na época e passou a ser adotado pela ANS desde então
esses flags ali no renováveis.dat para evitar a ocorrência desses CMOs negativos em algumas barras. Na época, como esse problema era intrínseco aos casos com rede, foi concluído que estava associado às restrições internas aos supermercados e a habilitação desses cortes então não foi adotada para os casos CCE sem rede, né? Porém, desde 2023 para cá, a gente passou em muitas publicações aqui na CCE, a ter que habilitar esse corte por conta de inviabilidades no problema. Então, o modelo DC não convergia, dava uma inviabilidade ali muito atrelada à exportação do Nordeste, né, aos limites de intercâmbio do Nordeste, e a inflexibilidade de algumas usinas dentro do Nordeste também. E então a gente habilitava os cortes, replicando o que estava no renováveis.dat do ONS, porém só para o subsistema Nordeste. O ONS tem essa flag habilitada, né, para todas as usinas sobre a quais eles têm controle para todos os subsistemas, porém, como nos casos CCE isso ocorria, essa inviabilidade era muito associada ao intercâmbio do Nordeste, a gente habilitava apenas para as usinas do subsistema Nordeste. Então aqui está o histórico, né? Aqui no eixo esquerdo as barras em azul indicam o número de casos até o dia 30 de junho de cada ano que a gente precisou habilitar esses cortes para a convergência do modelo. E aqui no eixo direito o percentual dos casos publicados em que isso ocorreu, mostrando essa tendência de crescimento. E também aquela questão, né, com os CMOs negativos, que o INS teve lá em 2019 em algumas barras, a gente começou a observar aqui para os casos CCE também. Então, começaram a ocorrer alguns em 2023, em 2024 a gente teve bastante, em 2025 aqui não está com recorte, né? Aqui já é absoluto, então em metade do ano de 2025 já está quase batendo o que teve no ano todo de 2024, mostrando um percentual de casos com CMO negativo se elevando também crescente. A gente reforça aqui, né, que esse CMO negativo não afeta a formação do PLD por conta do PLD piso. A gente não considerou também o submercado fictício aqui nesses dados do gráfico, mas foi essas as principais motivações aqui para a gente abrir esse CT e estudar essa possibilidade de habilitar os cortes aqui no caso CCE. Então, resumindo, né, o histórico e as motivações aqui, evitar a ocorrência de CMOs negativos nos casos CCE, aproximação dos resultados do modelo com a operação real do sistema. A gente tem observado muitos cortes, né, na operação de fato aqui, especialmente no Nordeste, mas no SIM como um todo. Uma maior previsibilidade para os agentes, porque hoje é incerto quando a gente vai habilitar ou não, né? Depende muito dessa questão da inviabilidade do modelo, então acaba sendo uma incerteza. Se a gente já deixa os cortes sempre habilitados, traz mais previsibilidade. E a redução dessas inviabilidades no processo aqui de montagem e execução do DCEM, sem, né, diminuindo a necessidade de tratamento, trazendo maior agilidade no processo de publicação. Então, o estudo aqui que a gente vai apresentar é a execução dos casos de essência CE de 1 de julho de 2024 até 30 de junho de 2025, habilitando o flag de acordo com o arquivo renováveis.dat dos casos do ONS. Então, basicamente, a gente pegou o renováveis.dat ONS, colocou no deck da CCE para esse período todo e reexecutou os casos. A gente vai trazer aqui a comparação desses casos com os DCEM CCE oficiais publicados. No final também a gente traz uma análise de tempo computacional para os 39 casos mais lentos do oficial, em que não haviam sido habilitados os cortes para flexibilização, né, para convergência. Então, já entrando aqui nos resultados, a gente observa que aqui a gente traz o semi-horário para o Nordeste no período de 2025, que foi quando ocorreram a maior parte, né, dos CMOs negativos e com mais profundidade nesses CMOs negativos. A gente observa aqui que a habilitação dos cortes de fato resolve esse problema do CMO negativo. Então, a gente vê aqui que a linha mais escura, né, que seria do CMO oficial, tem... Vinícius, Oi. a tela não tá Acabei de aparecendo. compartilhar a tela. Opa. Pronto, agora sim, tá aparecendo. Mas vocês não viram nada ou parou agora? Não, parou agora. Ah, então Acho que tá bom. passou um slide só. Até aqui vocês viram, né? Até esse slide.
Até aqui Tá, sim, ok. isso. Maravilha, obrigado. Então, voltando aqui, né, esse gráfico traz o CMO semi-horário para o Nordeste, que é onde ocorreram a maior parte dos CMOs negativos para o período de 2025. E aí essa linha escura, que indica o semi-oficial, a gente vê então que tem vários valores abaixo de zero. Quando a gente habilita os cortes na linha vermelha, a gente vê que não ocorrem mais esses CMOs negativos, com exceção daqueles quando fica 2 centavos negativos, que é uma questão numérica do modelo, né, que a gente está acostumado, que preocupa. De fato, são esses CMOs mais profundos aqui. Então, a gente trouxe esse recorte de 2025 para ficar mais fácil de visualizar no gráfico, mas para toda a série estudada, tanto para o Nordeste quanto para o Norte, onde ocorreram alguns também CMOs negativos com mais profundidade, a gente observou que a habilitação dos cortes resolveu e não ocorreram mais esses CMOs negativos então. Aí entrando aqui, né, os impactos no PLD horário, a gente traz aqui, tá até errado aqui, está escrito Sudeste, depois eu preciso corrigir, aqui está o PLD horário de todos os subsistemas, aqui é a distribuição da diferença do PLD. Então, por exemplo, se aqui está 400, quer dizer que com a habilitação do corte, o PLD daquele, né, de determinado período, determinado horário, ficou R$ 400 mais caro do que no caso oficial. Aqui, se tiver menos 400, ficou R$ 400 abaixo do oficial. Então, aqui seria um histograma aqui. A distribuição, a gente vê que a grande concentração, né, desse histograma está aqui em zero, em torno de zero. Se apareceram, né, a gente vê que a linha verde até segue aqui bem baixinha, se apareceram valores aqui, isso indica que tiveram valores que chegaram até essa diferença ali de 400 ou próximo disso reais por megawatt-hora. Então, pontualmente, existe casos em que tem um impacto maior no PLD, a habilitação dos cortes, porém a grande maioria, né, 97% das horas, apresentaram uma diferença entre menos 1 e 1 reais por megawatt-hora, e 99% dos casos, né, então a esmagadora maioria ficaram com uma diferença ali de no máximo 5 megawatt-horas para reais por megawatt-hora para cima e para baixo. Então, trazendo aqui os resultados no PLD mensal, né? Primeiramente para o Nordeste, que é o que a gente observou mais impacto. Então aqui tem a média mensal do PLD, as linhas preta e vermelha para o habilitando os cortes e o preto para o PLD oficial. Em azul, a gente tem a diferença. Então, a gente vê que essa diferença não ultrapassa os R$ 3 por megawatt-hora. Aqui, né, para baixo em outubro e novembro. Para dezembro, a gente observa que o maior impacto positivo ali, mas também não chega a R$ 2 por megawatt-hora. Então, na média, né, o PLD oficial do Nordeste saiu de 140,81 nesse período para 140,52 com a habilitação dos cortes. Para o Sul, esse impacto é até mais baixo, então saiu de 191,08 centavos para 191,01. Aqui no gráfico a gente traz o impacto mensal que não ultrapassa muito ali a faixa de R$ 1 por megawatt-hora. O mesmo comportamento se observa para o Sudeste, com a média aí de 193,37 indo para 193,33 no período todo. Bem como para o Norte, que também não ultrapassa muito, né, na média mensal do PLD, essa faixa de R$ 1 por megawatt-hora, saindo de 150,30 para 150,28 na média global aqui do período. Agora, comparando, né, os resultados dos cortes que foram aplicados pelo modelo com os cortes observados na operação real do sistema e com os cortes aplicados pelo modelo também, no caso NS, a gente então tem a linha, a linha vermelha aqui, os cortes observados, as barras em verde, os cortes aplicados pelo DCEM NS e as barras, perdão, as barras em verde e as barras em azul, os cortes aplicados pelo modelo DCEM CCE. E o resultado é que o comportamento foi conforme esperado, né? A gente não esperava que a DCM-CCE capturasse todos esses cortes, como capturou o DCM-ONS por conta das restrições internas aos supermercados, que não são modeladas nos casos CCE. Porém, a gente observa que existe uma correlação. Então, dias que existe uma tendência de corte mais elevado, tanto no caso observado, a gente vê também essa tendência de elevação nos cortes aplicados pelo modelo. Então aqui a gente traz a média, né, dos cortes aplicados tanto na operação real do sistema quanto pelo DCM-ONS, então 1541, 1320 no DCM-ONS e 665, aproximadamente metade ali, para o DCM-CCE. Aí a gente entra aqui já então nos resultados do balanço operativo do SIM,
com a habilitação desses cortes. Então aqui a gente tem a geração UNCE média diária para o modelo oficial, né, no tracejado, e para o modelo com habilitação dos cortes em vermelho. E essas barras indicam então as diferenças, né, que está aqui no eixo direito, a diferença. Então a gente vê que há um corte médio de 301 megawatts, médios, e por aproximadamente 1% aqui com a habilitação dos cortes, né? E a gente vê que tem alguns casos aqui com a diferença positiva em relação ao oficial, e esses casos que têm a diferença positiva eram casos que já haviam sido habilitados o cortes no caso oficial, como eu falei, né? Por conta da flexibilização para convergência do modelo. Então, a gente habilitando aqui o corte de uma forma diferente, né? Agora que a gente habilita para todos os subsistemas. Como eu falei, quando a gente flexibilizava para convergência era apenas no Nordeste. O modelo acaba tendo um aproveitamento maior da UNCE, né? Na otimização ali. O problema acabou cortando menos, então, com a habilitação para todos os subsistemas, ao invés da habilitação apenas para o Nordeste. Isso explica essas barrinhas positivas aqui desse gráfico. E aí o impacto, né? Na geração hidrelétrica média do SIM, a gente vê um aumento da geração saindo de 47.641 mil megawatts médios para 47.936, uma majoração ali de quase 300 megawatts médios. E aqui a gente vê que alguns dias tende a cair a geração média do SIM, porém na maioria dos dias tende a aumentar. A gente observou também que há uma redução do vertimento médio do SIM. Então a gente saiu de uma vazão vertida de 18.648 metros cúbicos por segundo para 18.357 metros cúbicos por segundo, levando a uma diferença de 291 metros cúbicos por segundo, ali 1,6%. Mostrando aí que o modelo tem, né, esse vertimento turbinável pode ser interpretado como um corte de geração das hidrelétricas. Então, com a habilitação dos cortes das renováveis, né, das UNCE, o modelo tende a fazer uma otimização aí e reduzir também esse vertimento nas hidrelétricas. Para a geração térmica média diária, a gente observa elevação, então de 6 megawatts, 0,1%. Na média não tem um impacto tão grande, né? Sai de 5.595 megawatts médios para 5.601. Porém, em alguns dias específicos a gente vê uma elevação mais expressiva, tá? É como eu falei, né? A próxima reunião de setembro, a ideia é entrar, né? Ver esses dias que tiveram maiores impactos, tanto nessa geração quanto no CMO ali no PLD, e aprofundar e entender qual foi o comportamento do modelo para trazer nessa segunda reunião que a gente deve fazer no mês que vem. E aí, entrando aqui para o Nordeste, foi onde ocorreram os maiores cortes observados. A gente vê aqui que a média diária do Nordeste tende a ter, na maioria dos dias, uma redução, então, né, dos cortes. Aquelas barras positivas, como eu já falei para o caso do SIM, são casos que já haviam sido habilitados os cortes no caso oficial para a convergência do modelo. Então, com esse novo renováveis.dat, né, o modelo reduz menos a geração. E aí o impacto total é da ordem ali próximo também de 300 megawatts médios, saindo de 16.598 para 16.300. Uma redução de 1,8% na geração, no do Nordeste. E é o principal impacto aqui, né, no balanço energético do Nordeste, é uma redução da exportação. Então, trazendo aqui o gráfico do intercâmbio do Nordeste, a gente vê que esse intercâmbio médio, essa exportação média sai de 6.454 para 6.212, levando a uma redução aí de 242 da exportação do Nordeste em média, neste período do estudo. Uma majoração da geração hidrelétrica em 51 megawatts médios, saindo então de 3.028 para 3.079. E uma pequena majoração também, isso mais concentrado em alguns dias específicos, né? Mas em média de apenas 5 megawatts médios na geração térmica. E por fim, a gente traz aqui os resultados então do tempo computacional. Como eu falei, a gente pegou os 15% casos ali com
com maior tempo computacional, no caso oficial, em que não havia sido habilitado o corte para flexibilização, para convergência do modelo. Então, aqui tem a distribuição da diferença de tempo. Então, se está aqui, né, na barrinha de 5, quer dizer que foi 5 minutos a mais que o modelo rodou com a habilitação dos cortes em relação oficial. Se está aqui menos 5, quer dizer que foi 5 minutos a menos. Tá? E aqui na tabela ao lado a gente tem o tempo médio, então, oficial de 17 minutos e 38 segundos, indo para 15 e 33. E o tempo máximo, que ficaram bem próximo ali, foi até o mesmo caso que ficou com o tempo máximo na casa ali de 57 minutos, não tendo tanta diferença. Pela distribuição, a gente vê que não é consistente a redução do tempo, então não são para todos os casos que esse tempo se reduz, sendo que para alguns casos o tempo até aumenta um pouco. Porém, dá para ver que há uma tendência de redução, sendo que na maioria dos casos, e na média também, houve uma redução do tempo computacional em praticamente 13% ali. Por fim, então, né, trazendo as conclusões, a habilitação dos cortes evitou a ocorrência de CMOs negativos, com exceção de valores marginais ali. O PLD apresentou em média uma redução de 11 centavos por megawatt-hora, 0,07% em relação ao oficial publicado na média do período. E o DCM-CCE com flag de cortes habilitado apresentou esses cortes majoritariamente no Nordeste, né, que é o subsistema mais sobreofertado, onde foram reduzidos 298 megawatts médios nesse período estudado, aproximando o modelo da realidade operativa. E a gente traz aqui na tabela, então, como é que foi, né, os impactos no balanço energético do Nordeste. Então, desses 298 megawatts médios cortados, 242 são para redução do intercâmbio, sendo 51 majoração da geração hidrelétrica de 5 megawatts médios na geração termoelétrica. Com isso eu finalizo aqui, né, esses dados que a gente tinha aqui da apresentação do estudo e abro para dúvidas. Vamos ver se tem alguma coisa no chat já. Não sei se quer ajuda aí, Vinícius. Chegou uma do Belotti aqui. Aí, se você quiser ler ou se quiser que eu leia, fica à vontade. Estou com ela aberta aqui já, vou ler aqui. Beleza. Utilizar o mesmo renováveis com os mesmos cortes provenientes do caso ONS não seria equivalente a utilizar restrições intra-submercados? De acordo com a resolução CNPE, a CCE não é obrigada a desconsiderar as restrições intra-submercados? Então, Bruno Belotti, a nossa interpretação aqui é que as restrições dentro dos submercados, né, elas são modeladas pelas restrições elétricas. O que tem modelado ali no corte de renováveis.dat são as usinas sobre as quais o ONS tem controle para cortar. Então a gente entende que, como o modelo CCE não tem a habilitação, não tem modelado as restrições internas aos submercados, e o que a gente observou aqui nesses resultados, né, é que o modelo não corta por conta de restrições internas aos submercados. Ele só vai cortar, ali no caso CCE, né, quando bater, principalmente nas restrições de intercâmbio, que é o que está de fato modelada. Então, posso complementar aqui, Vini? Acho que é favor. só... Até porque acho que ele traz aqui, né? A nossa ideia não é utilizar o valor já cortado previamente do ONS, né? Acho que até a Isabela depois pergunta algo. Sim, a gente vai deixar o mesmo arquivo renováveis.dat que é utilizado no caso do ONS, mas o caso CCL vai decidir pelo corte ou não. E a gente entende aqui, a nossa ideia é trazer na próxima reunião é explorar mais esse sentido, né? Que ele só corta quando ele entende que aquilo ali é melhor para aquele submercado ou para o SIM como um todo, né? Não existe uma restrição elétrica interna que vai fazer o corte, né? Que vai realizar o corte de geração. Por isso que até quando o Vinícius mostra ali nos gráficos, a gente verifica que o corte ocorrido no da CCE é menor do que o corte ocorrido no da CCE e é pontual, né? Mas principalmente para aqueles casos que a gente já mostrou no encontro do PLD que a disponibilização da energia ali por exemplo, para o Sudeste, ela ocorre melhor
É, ele adequa melhor ali o corte de geração do mercado Nordeste para talvez ele segura no Sudeste um pouquinho essas questões para conseguir enviar mais energia para o Sudeste, por exemplo, né? Então é isso que a gente vai trazer no próximo encontro, trazer exemplos, né, de casos de dias ali como se comporta e qual que é o racional por trás da decisão ali do modelo, ou seja, né, reforçando, ele não para de gerar devido a uma restrição elétrica interna, e sim principalmente ali pelos limites de tronco ou até explorando melhor os limites de intercâmbio ali dentre os mercados. Obrigado, Humberto. Uma outra dúvida aqui do Bruno Fanzeres dos Santos. Poderia detalhar novamente, por favor, o racional para habilitar somente os cortes no Nordeste? Bom, então aqui nos casos CCE, a gente habilitava os cortes apenas quando dava alguma inviabilidade no modelo. E essa inviabilidade era sempre, né, ali no log inviab, que o DCEM era sempre associado ao intercâmbio do Nordeste. Então, como o nosso padrão era não habilitar os cortes, a gente buscava habilitar os cortes o mínimo possível. Então, a gente habilitava os cortes só para o subsistema Nordeste. E a gente sempre obtinha convergência habilitando apenas o Nordeste. Então, a gente seguia com a modelagem, com a flexibilização nessa forma. Agora, a ideia é seguir o renováveis.dat ONS e aí sim habilitar, né, manter permanentemente habilitada a opção de corte para todos os subsistemas. Acho que é importante reforçar, né? Acho que hoje a gente via nos nossos casos esses semióticos negativos por causa dessa imposição, né? De não poder cortar renováveis. E a gente só utilizava o corte de renováveis quando ele batia no limite de intercâmbio entre os mercados, né? Então, o que acontecia era tanta energia renovável, mais inflexibilidade ali, por exemplo, geralmente na região Nordeste, aconteceu o caso também na região Nordeste e Norte, que a gente tinha que flexibilizar o caso para convergência, né? E até em alguns casos a gente recebia chamadas, mas quando vocês cortam, quando vocês não cortam? Então até a estratégia da gente já deixar por padrão um modelo decidir qual que é o melhor método de corte e sempre que não for preciso ele tentar não cortar, né? Ou seja, deixar a decisão modelo até para deixar mais transparente para vocês esse processo, né? Para a gente não inserir essa questão de bateu no limite, vamos habilitar para aquele supermercado. A gente já vai deixar de partida, né, o modelo decidir. Sempre que ele entender que não precisa, ele não vai cortar, mas a nossa expectativa é que ele só corte assim pontualmente e sempre motivado ali pelos limites de intercâmbio entre os mercados. Uma outra pergunta aqui, Isabela Martini Piva. Prezados, bom dia. Fiquei com dúvida se o DCEM da CCE irá pegar os dados já cortados pelo ONS ou se ele irá gerar os próprios cortes. Se for gerar os próprios cortes, esses cortes não ficarão muito diferentes que o do ONS, uma vez que o ONS enxerga por barra. Então, a ideia não é pegar os cortes do ONS, a gente vai pegar o renováveis.dat, que é um arquivo de entrada, e a gente vai replicar flag que habilita a opção de cortes da mesma forma que o ONS faz. Então, para as mesmas usinas que o ONS aplica essa flag. Uma vez, né, que o modelo está com essa flag habilitada, é na otimização, na decisão do modelo que esses cortes são aplicados. Então, sim, os cortes serão diferentes do ONS e é até esperado que seja, porque de fato, né, como você mesmo colocou na pergunta, o ONS tem essa modelagem das restrições elétricas internas aos submercados, e há muitos cortes atrelados a elas. E para os KCCE, como a gente mostrou ali, esses cortes tendem a ser menores porque só são cortes habilitados quando são atrelados às restrições de intercâmbio, né? Na maioria dos casos, de intercâmbio entre os submercados. Então, sim, serão diferentes os cortes aplicados pelo DCEM CCE e pelo DCEM ONS, e a gente entende que isso não é um problema, isso é inerente, de fato, à modelagem do caso com rede e sem rede. Sem complementos, Denis, pode seguir. Chegaram, agora uma pergunta do Caio Silva, do Bruno Belatti, ele falou que entendeu, né? Acho que o Humberto já esclareceu ali. Caio Silva Pereira, chegaram a verificar se em algum momento existiu corte no DCEM CCE e o PLD não foi para o mínimo, Nordeste ou sim? Poderia detalhar aquelas diferenças de mais menos 400 reais por megawatt-hora? Então, Caio, a gente está nessa fase agora olhando, né, que essa primeira apresentação foi para trazer esses dados macros do estudo, essa primeira análise,
E a gente está nesse momento, então, estudando esses casos que tiveram maior diferença, maior impacto ali, a habilitação dos cortes, em detalhes, e a gente vai trazer essas análises com profundidade na segunda reunião, que vai ser em setembro. Algum complemento, Humberto? Eu ia afirmar aqui que a minha expectativa é que não, mas vou deixar essa para a gente trazer nas próximas análises. Uma pergunta agora da Simone Valarini. Humberto, os cortes serão diferentes, então, correto? Uma renovável pode ser cortada pelo INSS-CCE e não pela CCE? O INS? Sim, uma renovável, o corte vai ser diferente. Então, a usina que foi cortada no INS pode ou não pode ser cortada no caso CCE e vice-versa. Tá? Isso aí vai ser da otimização do resultado ali do algoritmo do DCEM. Como são É, problemas diferentes, né? Esses resultados podem ser diferentes. acho que só reforçar, né? Porque pro caso da CCE, como a gente não está falando de rede, né? Aí basicamente uma geração numa usina ou na outra ali, basicamente ela é vista como um bloco inteiro, né? Então, assim, talvez a preocupação em termos de localização, de onde vai estar o corte ou não, né? Para o caso da CCL, ele perde, né? Essa identidade ali em qual barra ele está associado, né? Então, provavelmente a decisão ela se dá de maneira diferente, porque a gente está falando de casos diferentes, com restrições diferentes, né? Então, acho que só reforçando isso. Na linha da pergunta do Caio, pergunta aqui do Henrique Casotti, em alguma situação não poderia ocasionar um PLD diferente do piso em situações de corte energético? Isso não seria um sinal de preço incorreto? É, a hipótese, né, o que a gente espera é que não, é que o modelo é robusto e capaz de otimizar, né, com essa opção de cortes, gerando um custo marginal de operação até mais aderente ao que de fato tem ocorrido no modelo, que esses cortes estão sendo aplicados na operação real do sistema. Então, nosso objetivo aqui na CCE é calcular um preço de liquidações que se aproxime ao máximo possível do custo marginal real de operação do sistema. Então, por isso que a gente afirma ali na apresentação que a gente vê uma tendência de aproximar o resultado modelado com o resultado operativo. Porém, né, a gente vai ali, né, entrando nesses casos com mais detalhes, esses casos que tiveram maior diferença, a gente vai ver se não teve nenhum comportamento estranho, aí sim, se poderia ter algum erro ou algum problema ali na modelagem e resultado do desenho. Tá? Até agora não identificamos nada. Uma pergunta do Pedro George Prescott. Bom dia. Sabe informar se o custo de operação do sistema se mostra melhor barra inferior para o caso flag de corte habilitado em relação aos casos sem flag? Há casos em que, como a gente mostrou na distribuição, né? Há casos em que o CMO aumenta, há casos em que o CMO diminui, dependendo do subsistema, do período, do caso em específico. Mas a tendência média que a gente viu, na média, é de redução de alguns centavos no CMO, tá? Aqui, Vinícius, acho que ele está falando do custo do global, né? Do custo total de operação, eu acho. Ah, tá. Aí Mas a, não é o a custo gente não marginal. chegou a observar também, né? Mas acho que nos próprios casos que a gente levou pro encontro, né? Que a gente observava essa questão, né? De poder habilitar o corte ali, a gente enxergava uma melhor uso dos recursos, né? Ele preferia cortar em lugares mais estratégicos que por exemplo, ali de Minas Gerais, né, que tem o fluxo que bate do Nordeste para o Sudeste, e utilizava e conseguia, assim, enviar mais energia da região Norte. Então, assim, teoricamente, nosso entendimento é que ele reduz, sim, esse custo, né, mas a nossa ideia para o próximo, né, a gente trazer e confirmar, né, todos esses questionamentos. E acho que é super válido e importante esses questionamentos para a gente buscar, né, atacar principalmente esses pontos no próximo, no nosso próximo encontro, a gente já trazer todas essas respostas e a gente buscar não deixar nenhuma uma ponta falha aqui, né, em relação. E aí sim, né, só verificado, né, o atendimento de todos esses requisitos aqui e a pertinência, né, deles, aí sim a gente seguir com essa implementação.
É sobre o custo total de operação, né? A gente não trouxe aqui na apresentação, mas a gente chegou a analisar, não tem uma diferença percentual significativa. Na média teve uma redução, alguns casos aumentou um pouco, outros diminuiu, mas percentualmente foi muito ínfima, assim, a diferença média, então a gente acabou nem trazendo aqui. O que acontece, né, que a gente observou muitas vezes, até trazendo já um pouco spoiler do que vai vir na próxima reunião, é que às vezes o DCEM acaba invertendo o custo presente e o custo futuro ali no caso. Então o custo total fica parecido, mas ele diminui um pouco o custo presente, aumenta o custo futuro ou vice-versa, na hora que você habilita os cortes. A gente tem observado um pouco esse comportamento, mas o custo total de operação, nesse estudo aqui, nesse caso analisado, em média, tendeu a ficar muito próximo do que a gente já tinha. Bruno Belotti, se a funcionalidade de cortes apenas habilita o corte, não obrigando ele, deixando isso para o modelo, porque essa funcionalidade não é habilitada para o modelo decidir para todas as usinas que o NS consegue operar do deck do NS e da CCE, mas é exatamente isso que o NS faz. Ele habilita os cortes para todas as usinas sobre as quais eles têm controle. Então, as usinas que não têm esse flag habilitado são usinas sobre as quais o NS não tem controlabilidade, né? Então, sobre as quais ele não pode aplicar um corte, como por exemplo o MMGD. Ali no Renováveis.dat são modeladas muitas usinas ali do recurso de MMGD, né? Então, para essas usinas, como não tem como cortar MMGD, não tem o flag habilitado. Mas é exatamente essa premissa que foi descrita que é aplicada. Pergunta do Eduardo Fonseca Vieira. Existe alguma penalidade por corte de renováveis? Ou na otimização só é enxergada energia a custo zero jogada fora? Além disso, os cortes nessa modelagem têm sido aderentes aos cortes verificados? Caso NS, caso NS ao menos? Não tem. Tem penalidade sim, eu tô Tem. confirmando aqui o valor aqui, pedindo ajuda pro Lobato aqui, mas a gente já traz na sequência, mas tem sim uma penalidade associada ao corte. E acho que a segunda aqui, né, acho que você até mostrou um gráfico ali, né, Vinícius, na apresentação, não sei se você quer voltar ele ali. Vou trazer novamente aqui. Então aqui a gente compara, né, os cortes aplicados pelo caso ONS, DCEM ONS nas barras em verde, DCEM CCE nas barras em azul e observado na operação real do sistema em vermelho. A gente vê que, de fato, né, dos cortes observados, o DCEM ONS tende a capturar a maior parte deles, ali de 1.541 megawatts médios. 1.320 são capturados pelo ONS, porém, para os casos CCE, é só uma menor parte disso que é capturada, que está ali na faixa de 300 megawatts médios. Tá? Então, como foi dito, né, como a gente discutiu bem aqui agora, o DCCC, por não ter as restrições internas aos supermercados, tende a cortar bem menos, porque boa parte, né, a maior parte dessas restrições são atreladas, desses cortes são atrelados a essas restrições internas aos supermercados, porém, a gente vê que existe uma correlação. Então, quando tende a ter uma elevação de corte na operação real do sistema, o modelo, tanto o NS quanto o CCE, tende a acompanhar esse corte aqui, mostrando um resultado dentro do que a gente esperava. A gente ainda está confirmando a questão da penalidade, aí qualquer coisa, acho que chegou outras perguntas, né, a gente vai passando e traz aqui depois também a resposta. Se ficar pendente também, a gente busca ali para responder. A gente guarda essas perguntas aqui e traz para o próximo encontro. Nick Johnny Aparício Araújo. Existe um valor fixo no modelo para ele ativar o corte ou será julgado apenas pelo limite de intercâmbio entre supermercados? Como podemos acompanhar esses cortes por semi-hora nos arquivos de saída do modelo? Se existe um valor fixo no modelo para ele ativar os cortes, ou será julgado apenas pelo limite de intercâmbio? Então, existe a penalidade, né, que a gente está trazendo a informação, e as restrições que estão modeladas ali, seja restrições hidrelétricas, restrições elétricas, né, principalmente as elétricas, e na otimização, para atender as restrições ao menor custo possível, o modelo
para as usinas que têm a flag habilitada, ele vai então, pode aplicar esses cortes para essas usinas. Assim como ele faz com o vertimento turbinável nas hidrelétricas, né? Agora uma pergunta do Jonathan Sanches Ferreira. Até faltou uma parte da pergunta anterior. Como podemos acompanhar esses cortes por semi-hora nos arquivos de saída do modelo? Eu acho que é PDO eólico, eu vou confirmar o nome, mas lá tem GeroPer e GerProg. Na hora que ele imprime no arquivo PDO eólica, para cada uma das usinas, para cada período. O GerProg seria o recurso, então, que foi colocado como dado de entrada de geração para a usina, e o GeroPer é o que de fato o modelo vai utilizar dessa geração. Então a diferença entre essas duas colunas é o corte aplicado pelo modelo em cada usina. Jonathan Sanches Ferreira. Prezados, boa tarde. O INS mantém constante as flags habilitadas nas usinas na qual eles têm controle em todos os decks ou apenas nos dias em que ele enxerga a necessidade para a convergência do caso? O INS mantém sempre habilitada para todos os casos. Essa questão de habilitar para convergência era apenas a CCE, né, que a gente mantinha essa flag toda zerada, então sem opção de cortes. A CCE a gente só habilita quando tem a necessidade para convergência. A ideia, então, é a gente seguir o que o INS faz e manter constantemente habilitado essas flags para essas usinas. Acho que só a pergunta ali do Felipe conversa com a pergunta ali que foi feita anteriormente, onde que acho que o Nick Jones perguntou. A gente está em processo de ver junto aqui a TM de conseguir disponibilizar esse arquivo PDO eólica, tá? Hoje a gente ainda não disponibiliza, talvez no começo ainda a gente não vai ter conseguido disponibilizar ela, mas a gente está internamente aqui verificando a possibilidade de inserir esse arquivo também, tá? Nas nossas divulgações ali. Uma pergunta do Amir Sassaron. Há algum material que detalhe tecnicamente a forma como os cortes são feitos no D100? Esse detalhamento não consta no manual de referência. Que eu saiba, não. Não sei se o Humberto conhece algum material desse tipo. Eu não conheço também. Certo, seria muito importante, comentário aqui, né, uma contribuição do Felipe Neves Pianco, certo, seria muito importante termos esse arquivo, especialmente agora com os cortes sendo habilitados de maneira default. Beleza. Uma pergunta da Amanda Ferreira de Azevedo. Bom dia, existe algum material onde seja possível comparar essa geração PROG, que é o input de previsão, com a geração disponível de fato? Essa diferença pode também impactar esses cortes. Uma outra forma, né, no PDO Assist ali, que já dá a geração para o subsistema. Se você comparar o que foi ali no Renováveis.dat com o que está ali no PDO Assist, também é uma outra forma de obter esse corte, mas aí não mais por usina, né, vai ser por submercado. Tá. Com a geração disponível de fato. Então, a geração PROG, que eu falei, né, é a geração disponível para o modelo, o dado de entrada que vai no renováveis.dat, ela é a geração que o modelo enxerga como disponível. E a partir de então ele pode reduzir essa geração para as usinas que têm flag habilitado ou não. Eu não sei se está falando com a geração que você chamou de geração disponível de fato, seria a geração real do sistema, a geração na operação real? Entendi. Comparar a previsão do que foi imputado no modelo com a previsão real, né? Seria, então, o desvio, o erro do modelo WO, né? Nesse CT a gente não tá entrando nesse mérito, né, de comparar o que é dado de entrada do modelo com o que é dado observado. Mas, assim, a gente agradece a contribuição, vamos levar em consideração. Talvez seja interessante mesmo aí num segundo passo depois olhar. Mas assim, algum erro sempre vai existir, né? Porque a geração é feita pouco menos de 24 horas antes, mas com tempo de antecedência, então a gente nunca vai ter 100% de assertividade na previsão a ser feita ali, a entrada no modelo D100, mas o modelo WO está sempre em desenvolvimento e é tratado aqui também, né, nos âmbitos CT, PMO, PLD, as evoluções do modelo WO e validações, que faz essas previsões ali.
Ô, Vinícius, em relação à penalidade aqui, né, a gente teve ajuda aqui do pessoal até que está assistindo aqui a reunião, é, que aparentemente não existe essa penalidade, né, associada ao corte, né? O que existe, né, a questão de penalidade de intercâmbio, divertimento, né? Então ele vai ter que analisar se vale a pena pagar essas outras penalidades e acionar a geração em outro supermercado, por exemplo, antes de cortar essa geração, né? Mas aparentemente o corte de geração não existe uma penalidade associada, mas a gente leva isso, né, de dever de casa aqui também e busca trazer essa questão, né, no próximo encontro, para confirmar, né? Mas a princípio não tem essa penalidade direta ali no corte. Perfeito, ó. A Amanda contribuiu aí também, né? Perguntaram se havia algum material, falei que não conhecia, mas ela trouxe aqui um manual de metodologia do CPEL. Obrigado, Amanda. É, Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Esperar mais um minutinho, ver se chega então mais alguma dúvida ou contribuição. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, também pode ficar à vontade. Se dentro desse, tem umas 10h50 e 10 e não aparecer mais nada, a gente encerra aqui então a reunião. Chegou mais uma. Gabriela Chaves. Se o INS sempre mantém as usinas que têm controle com corte habilitado, por que o DS do dia 1 tem mais usinas com corte habilitado do que o DS de hoje, por exemplo? Qual o critério utilizado nesse caso? Tiago, não sei se você pode ajudar a gente com essa resposta, que aí é uma questão mais ali da modelagem do INS, né? Não entendi a pergunta. Acho que ela comparou o DCEM do dia 1 de agosto, pelo que eu entendi, com o DCEM de hoje. E aí ela viu que deu uma diferença nas usinas com o corte habilitado. É, Isso. Assim, se foi isso de fato, o dia 1 de agosto com o dia de hoje, pode ocorrer diferença, porque, assim, a gente mantém as usinas que têm operação comercial com o flag habilitado, né? Então, ela está apta ao corte, não necessariamente vai ser cortada. Mas esse cadastro também ele evolui. Então, a gente pode ter mudanças de cadastro, pode ter alguma evolução nesse sentido, que aí, se você pegar o renováveis.dat do passado, ele não vai ser exatamente igual ao renováveis.dat de hoje. A tendência é que ele não tenha grandes alterações, mas pode sim haver alterações nesse sentido, em termos de atualização de cadastro. Obrigado, Tiago. Acho que a princípio podemos. Ah, chegou até aqui. Há a possibilidade desse flag estar desabilitado, como a Gabriela citou, por motivo de convergência de caso? Pergunta do Álvaro França. Historicamente, a gente nunca. A experiência do CCE, né, ele já é naturalmente desabilitado, e a gente sempre precisou habilitar nas vezes que deu inviabilidade. Tiago, não sei se No caso do já ONS é o contrário. A gente pode acontecer de um flag estar desabilitado de alguma usina e a gente precisar habilitar para convergência de caso. E aí são casos bem específicos que tem por exemplo, tem alguma intervenção local que tem um impacto direto naquela usina. E aí ele vai dar inconvergência por esse ponto. E aí nesses casos a gente habilita o corte naquela que usualmente não é habilitada, mas é uma habilitação bem pontual naquela usina. E aí eu acho que ele perguntou, né, de estar com o caso. Ah, sim, ele não, tá certo. Isso é mesmo. Desabilitado e precisar habilitar ali no caso NS.
Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, não sei. Humberto abriu o microfone, não sei se tem Não, acho alguma que só coisa. reforçar, né, que a gente depois deve disponibilizar o vídeo, né, no YouTube e tal. Se alguém ficar com alguma dúvida também pode ver a gravação. Também a gente aceita, fica à vontade para mandar e-mail com dúvidas ali no CT, porque a nossa ideia mesmo é explorar, né, essas principais dúvidas, motivações, para trazer no próximo encontro e se tiver alguma recomendação, ver algum problema da gente seguir com essa modelagem, né, a gente pede para que tenha essas contribuições, né? E aí no próximo a gente deve apresentar, trazer já, disponibilizar uma minuta de relatório, deixar disponível alguns dias e depois tentar aprovar ali pela comissão gestora e comissão técnica, né? É deliberativa, desculpa. Acho que chegou outra aí, né? Uma pergunta aqui do Jonathan Sanches, então. Vocês chegaram a avaliar o resultado se habilitássemos os cortes em todas as usinas? Traria muita diferença do resultado de seguir exatamente os flags do ONS? Entendo que traria mais previsibilidade para os agentes. A gente não chegou a avaliar, porque o nosso entendimento é que isso não tange muita realidade, né? Por exemplo, se eu habilitar essa opção de corte para casos de MMGD, o modelo vai estar cortando usinas ali que o ONS não é capaz de cortar. Então a gente nem chegou a estudar essa opção, porque a ideia é seguir a modelagem do ONS, que é o que aproxima de fato ali a modelagem da operação real do sistema. E eu acho que cabe destacar que, a não ser aquelas usinas, né, que estão associadas a alguma restrição, né, elétrica, essas coisas, né? O corte em uma usina ou outra, né? Para o nosso caso, principalmente, ele não vai se apegar à localização, né? Porque nós não tem a barra, né? Então, com exceção daquelas que estão associadas às restrições elétricas, a gente entende, né, que o fato de contemplar um conjunto menor ou maior, dado o montante que aquele conjunto que já tem a possibilidade de cortar hoje, né? A gente não entende que ele está muito aquém, né, para chegar nesse limite de cortar em alguma usina que, que poderia ter um impacto ali diferente, né? Mas a critério de sensibilidade, de entendimento, talvez a gente pode, né, tentar buscar ali para fazer uma simulação ou outra para o próximo, né? Mas sabendo, né, que é um caso que a gente não vai migrar para esse caso, né? Nossa ideia é mais aproximar, né, e já seguir, né, com casos renováveis.dat idêntico ao ONS. Isso aí. Estou entrando aqui, né, nos recados finais. Como o Humberto, reforçando o que o Humberto falou, então estamos com o material ali disponível, tanto no CT quanto a gravação ali no YouTube. O Azambu já mandou aqui no chat os e-mails para contribuições, então a gente ainda está aberto às contribuições. E aproveito para agradecer também a presença de todos e as contribuições todas. Vai ser útil aqui todos os comentários feitos para nortear, para ajudar a gente a concluir essa fase final aqui do estudo e trazer dúvidas ainda não sanadas para a próxima reunião prevista agora para setembro. Legal? Então agradeço a todos e é isso. Estamos abertos às contribuições. Quem quiser pode enviar nos e-mails ali do CT. Para a gravação aqui.